gente, graças e paz. Por favor, pode sentar, obrigado. Amém. Deixa eu só me ajeitar aqui. Obrigado, varão. Então, vocês estão bem? Teve gente que respondeu assim, tudo bem, gente, eu entendo. Deixa eu beber só um pouquinho de água. Amém. Então, vamos conversar um pouquinho? Como todos sabem, o pastor Cristiano hoje à noite está lá em Sucupira, né, que está fazendo um ano, lá com o pastor Sérgio Vivi. Kátia também foi, e a gente está aqui, tá certo? Então, gente, o que eu vou falar hoje, né, eu vou falar com muito respeito a vocês, sempre, né, mas hoje também, eu quero começar falando isso. A gente aqui da igreja, quando eu falo a gente, estou falando da liderança, os pastores, né, o pastor presidente, que é o pastor Cristiano, os pastores auxiliares, as esposas, diretoria, etc. A gente tem um zelo muito grande por vocês, tá certo? Isso se reflete naquilo que é pregado no altar. Então a gente não prega para ofender ninguém, não é? Deus me livre esse tipo de coisa. A gente prega para ajudar as pessoas, ok? Você passa a semana toda em casa, no trabalho, estudando. Quando você vem para a igreja, muitos só podem vir no domingo. A expectativa da gente é que você saia daqui com a palavra de Deus, né? Para a semana que está se iniciando, se fortaleça e etc. Amém. Mas, a maioria de vocês sabe também, eu estou arrodeando um pouquinho, tá? A maioria de vocês sabe que normalmente quando eu especificamente vou ensinar, geralmente é uma forma um pouco contundente, né? Eu sei que você também já está acostumado com isso e você sabe que eu não estou querendo ferir ninguém. Você sabe que está sendo falado em amor. Amém? E hoje vai ser assim, tá certo? Eu estou avisando logo para depois ninguém dizer, rapaz, devia ter ficado em casa. Não, você devia estar aqui mesmo. Mas, gente, nada melhor que a verdade, amém? Eu dou graças a Deus que quando eu me converti com 12 anos, que de onde veio essa igreja, na verdade, a palavra viva, lá o pessoal não tinha medo de falar, não. Eles falavam e pronto. Mas falavam a Bíblia, amém? Se a gente, como cristão, não se contenta com a Bíblia, a gente vai se contentar com o quê? Não é verdade? Então vamos começar, tá certo? Eu vou tentar ser bem tranquilo, né? Bem calmo, para a gente ter uma noite bem agradável, né? Como está sendo e vai continuar, em nome de Jesus. Amém, gente? Não fica desanimado não, irmão. Que a gente vai falar da Bíblia, não... Olha uma coisa maravilhosa, não é não? Eu confesso que eu até queria se mover na unção do profeta, né? Gostaria muito, você não tem ideia como eu acho legal. Mas eu não sou profeta. Não sou profeta, eu acredito que eu atuo na unção de mestre. Então, vamos lá. Ok? Eu queria falar um pouquinho sobre... No decorrer você vai descobrir sobre o que eu quero falar. Mas eu acredito que você já tenha lido algum dos evangelhos, se não todos. E você deve ter lido alguns textos onde Jesus convidava as pessoas para seguirem ele. Você já percebeu isso? Que isso acontece muitas vezes? Rapaz, só eu percebi, foi misericórdia, mas tudo bem. Eu vou lhe explicar hoje, sem problema não. E sempre que Jesus estava em algum local, ele via ou uma pessoa ou um grupo de pessoas e ele, me segue. E a gente às vezes não entende o que está acontecendo ali.
Também eu acredito que você já deve ter percebido, ou lido, ou escutado, que algumas pessoas chamavam Jesus de Rabi, que significa mestre, que seria, na época seria um tipo de professor. Esses rabis, eles olhavam para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, viam um potencial que aquelas pessoas poderiam se tornar como ele. Então ele fazia um convite para ver se aquelas pessoas gostariam de segui-lo. E a pessoa convidada, ela tem a opção de querer seguir ou não querer seguir. Amém? E caso elas decidissem seguir Jesus, a ideia seria a seguinte: aquele professor, aquele mestre, iria ensinar tudo o que ele sabia para que aquele aluno, mais na frente, também pudesse fazer o mesmo com outras pessoas. E a ideia é que o aluno se parecesse o máximo possível com aquele professor. Então, quando você vê isso acontecer na Bíblia, nos evangelhos, onde Jesus convida as pessoas para segui-lo, é nesse cenário que aquilo está embutido. Eu não sei se você lembra também, acredito que sim, que quando Jesus foi elevado aos céus, ele falou assim: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Esse convite que o professor fazia era o convite para fazer discípulos. Quando ele vai embora, ele se volta para aquelas pessoas que passaram em média 3 anos e meio com ele e dá o mesmo comissionamento. Vocês agora vão fazer com as outras pessoas o que eu fiz com vocês. Vocês vão fazer discípulos. Não é fazer frequentador de igreja, fazer pessoas religiosas, etc. É para fazer discípulos. O convite vai ser feito. Caso as pessoas assim decidam também, como vocês, me seguir, vocês agora vão ensinar tudo o que vocês aprenderam comigo, vão ensinar essas pessoas. E essas pessoas vão ter que se parecer o máximo que elas puderem com vocês, porque vocês se parecem comigo. Amém, gente? Aí a gente falou um pouquinho de evangelismo. E outra coisa extremamente importante que eu quero falar, para você entender o que é que eu vou dizer, é o seguinte: a gente só consegue ter um retrato fiel de Jesus quando a gente olha tudo que Jesus falou, ou tudo que falavam de Jesus. Se eu pegar só uma parte daquilo que se falava sobre Jesus, ou sobre o que Jesus falou, eu só vou ter um retrato defeituoso dele, porque eu vou saber uma parte dele, a outra vai ficar obscura para mim. Amém, gente? Então, quando a gente for ler os evangelhos e ler a Bíblia, e a gente quer, lógico, nós queremos ter um retrato fiel de quem é Jesus, de como ele agia, quais os pensamentos dele, qual a sua vontade, se a gente vê tudo. Se a gente não vê tudo, a gente pode cair no erro de não saber uma característica importante de Jesus. Isso pode afetar a nossa vida diária. Ok? Falando essas duas coisas, agora sim a gente pode, de fato, ir para o que eu quero. Queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 11. Texto super conhecido. Você não vai ficar com raiva de mim hoje, tá certo? Você não vai ficar. Você vai ficar muito feliz comigo, em nome de Jesus. Já estou declarando, né, Jana? Antes de ver, já estou... Eu só vou ler, tá certo? Esse texto é muito conhecido, não é? Muito conhecido, muito citado na Bíblia, pelas pessoas, né? Que diz assim... Quem falou isso aqui foi Jesus, tá? Vinde a mim. Para aqui. Lembra da historinha que eu falei, da questão do mestre e dos alunos? Jesus falou o quê? Vinde a mim. Isso aqui, gente, no começo do ministério de Jesus, está envolvendo aquilo que eu falei.
Mas, e outra coisa, quando o mestre, o rabi, chamava o discípulo, né, o suposto discípulo, ele dizia para esses discípulos, vamos lá, quando o mestre chamava os discípulos em potenciais para segui-lo, ele tinha que dizer as condições caso ele aceitasse. Até porque ele precisava saber, o aluno precisava saber das condições para poder aceitar ou não. Amém, gente? Lindo isso, né? Vamos lá, Mateus 11. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha cama. Varão, bota outra tradução aí, por favor. Porque a minha tradução está muito diferente da dos irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha aí. Agora me responda uma coisa. Para um aluno daquela época, né, um potencial aluno, escutar isso aí era quase o sim. Sim ou não? Não, irmão, não fique com medo não, tenha calma, você pode responder. Gente, hoje a gente usa esse texto e aplica na nossa vida. Quando a gente está com algum problema, com alguma carga muito pesada, a gente vai a Jesus e diz: Jesus, eu quero o teu jugo. Eu pego o meu, lanço para você e pego o seu. Eu quero carregar o teu, que é leve. Eu quero descanso para minha alma, não é assim? Bom demais, gente. É exatamente isso que Jesus queria dizer. Amém? Eu não estou lendo isso querendo desfazer o que Jesus disse, pelo amor de Deus. Não fique assustado, não. Porque tem gente que quando eu vou pregar já espera o pior, né? Não, gente, é isso mesmo. Quando a gente precisa de alívio, aonde a gente vai? Aqui consegue carregar a nossa carga e nos dá a carga leve dele, que é Jesus. Amém? Se a gente tiver problema, qual é o lugar para se estar? Na presença dele, porque ele troca isso. A gente entrega o nosso, ele nos dá o dele, que é leve, ele alivia a nossa carga, alivia a nossa dor. Perfeito, é isso aí. Porém, não foi só isso que Jesus falou. Eu não posso, gente, escuta o que eu vou falar. Eu não posso criar o meu Jesus. De novo, tá? Vamos lá. Eu não posso desenhar o Jesus que eu desejo. Eu preciso ir para a Bíblia e saber quem de fato é Jesus. E esse texto fala de uma parte dele. Eu não posso querer adorar o Jesus que eu criei. Gente, veja o que eu vou falar. Eu não posso amar o Jesus que eu criei. Eu tenho que amar o Jesus que é. Aí tem outro texto interessante também. Jesus também falando. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas. Irmão, eu estou falando isso com muito respeito a vocês, tá? Lucas, capítulo 14. O que eu fico, às vezes, muito triste... Vou desabafar agora, tá? Momento íntimo. É que, às vezes, eu vejo algumas pessoas nas redes sociais mostrando um Jesus que não existe. Um Jesus criado para se adaptar ao que eu quero como Jesus. Tem pessoas que servem ao Jesus delas. Eu quero servir a esse Jesus que eu criei ou que me mostraram de forma muito defeituosa. Irmão, eu não sei se você sabe, mas você precisa ler a sua Bíblia. Eu vou repetir mais uma vez para ver se você acredita, tá bom? Você precisa ler a sua Bíblia. Quem frequenta o culto é você, não é a sua Bíblia. A sua Bíblia não precisa vir para a igreja. Você pode trazê-la para acompanhar, mas não é ela quem precisa vir para a igreja, é você.
Então ela não pode ser usada só na frequência dos cultos. Você precisa ler sua Bíblia. Senão você vai ser enganado. Às vezes por você mesmo. Amém, gente? Muita gente morreu para isso aqui estar nas nossas mãos. Não é justo não chegar a ler. Mas vamos lá. Lucas capítulo 14, versículo 25. Diz assim. Deixa eu só beber mais um pouquinho de água. Diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou. Quantas pessoas estavam seguindo a Jesus? Milhares, de grande multidão, enfim. Aí Jesus vai fazer agora o mesmo convite que ele fez em Mateus capítulo 11. Repare, eu falei para você que o mestre normalmente iria falar as condições para as pessoas, para ver se as pessoas queriam seguir e aceitar o convite. Se Jesus só fala aquilo de Mateus 11 para as pessoas, e só fala isso que a gente vai ler aqui depois que elas dizem sim, ele seria o quê? Eu não estou falando que ele fez isso. Eu estou dizendo se ele fizesse. Ele estaria sendo injusto e enganando as pessoas. Mas a gente sabe que ele é a verdade. Amém? Aí ele diz assim para as pessoas agora que ele vai convidar. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Repare, se eu ficar apenas com Jesus de Mateus 11, eu vou ter um olhar para Jesus. Se eu ficar apenas com Jesus de Lucas 14, eu vou ter um olhar sobre Jesus. Eu só preciso juntar as duas coisas. O Jesus que nos convidou para segui-lo, ele vai aliviar a nossa carga, mas vai exigir tudo de nós. Eu vou falar mais uma vez para você acreditar em mim, tá certo? O Jesus que é tão bom com a gente, que nos ama com amor eterno, que supre cada uma de nossas necessidades, que tudo nos dá para o nosso aprazimento, assim diz a Bíblia. Esse mesmo Jesus, quando nos convidou, ele também disse para a gente: você precisa me amar mais do que tudo, inclusive mais do que você. Se eu pego as duas coisas, eu tenho um retrato fiel de Jesus. Um Jesus que alivia, mas que vai exigir seguidores que vão se transformar à sua própria imagem. Amém, gente? Eu vou lhe dizer uma notícia. Se eu não fizer isto que está aqui, gente, eu estou lendo o que Jesus disse. Eu não estou lendo agora o que os apóstolos disseram sobre Jesus, ainda que isso seja verdade, mas eu estou lendo as palavras do próprio Jesus. Ele fala o seguinte no finalzinho: e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se você não fizer isso aqui, se você só quiser o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, se você só quiser essa parte do convite, mas não quiser esta daqui, você não pode ser meu discípulo. Irmão, se ele é quem faz o convite, o critério é dele. Jesus não está falando sobre perfeição, Jesus não está dizendo que a gente não vai errar. Jesus não disse isso em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia isso está lá escrito. Mas isso aqui não vai entrar em vencimento. Amém, gente?
Aí ele tem uma parte mais embaixo que eu não vou ler agora, vou ler mais na frente, tá certo? Ok? Então, você entendeu agora quem é o Jesus que nos convidou? Irmão, fique com medo não. Não é possível, eu estou lendo a Bíblia para você. Você entende agora a expectativa de quem nos convidou? Olha, você vai ter muita coisa boa, viu? Vai ser top para você. Tudo que você pedir em meu nome, eu vou te dar. Tu vai botar a mão sobre o enfermo, ele vai ficar curado. Tu vai expulsar demônio no meu nome. Mas você vai ter que me amar mais do que tudo, mais do que você mesmo. Vai ter essa parte, mas vai ter essa parte. E sem essa outra parte da exigência, vai comprometer a primeira. Compromete a primeira. O que é que fizeram, muitos fizeram com Jesus? Botaram na cabeça apenas o Jesus de Mateus 11. E criaram um Jesus abestalhado. Não, Jesus entende. Irmão, ele pegou milhares de pessoas e falou isso. E não deixou brecha para se entender outra coisa. Não. E sabe o que está acontecendo hoje, gente? Na igreja brasileira, numa parte dela. Criaram um Jesus legal. Esse Jesus aqui não existe para essas pessoas. E se alguém pregar isso, é chamado de religioso. Não, a gente precisa ter uma igreja mais desenrolada, tem que atender às necessidades das pessoas. Sim, mas tem que ensinar as pessoas que o Jesus que faz isso, que alivia, vai exigir um comportamento de vida coerente. Porque senão não pode ser discípulo. Discípulo não pode ser avarento. Não pode mentir, não pode adulterar, não pode se prostituir. Não pode ter essas práticas. Por favor, diga um amém, só para saber que você está entendendo. Amém. Olha aí que maravilha. Graças a Deus, viu? Todo mundo vivo até agora. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês. Sim, só mais uma. Existe agora uma nomenclatura no meio evangélico brasileiro. É os crentes legais. Eu acho que eu sou legal, né? Mas... E essa nomenclatura diz respeito àquelas pessoas, né, que estão evangelizando, show de bola, mas que estão omitindo, a palavra é essa, partes da Bíblia para que Jesus seja mais degustável, melhor aceito. Elas estão tentando criar a imagem de um Jesus que as pessoas aceitem. Irmão, quem tem que aceitar é as pessoas, não é Jesus. Se elas não quiserem, é uma opção delas. Agora, eu não posso enganar as pessoas fazendo com que elas entendam que estão seguindo um Jesus que não existe. Amém, gente? Por favor, leia a sua Bíblia. Gente, em nome de Jesus. Leia a sua Bíblia. Mas vamos lá. Eu sou crente legal porque eu falo a verdade. Eu não sou um crente mentiroso que omite o que Jesus falou, o que ele exigiu também. Amém, gente? Eu não sei se você já leu o livro de Atos, eu quero acreditar que sim. Se você não leu, por favor, faça esse favor para você. Deus não vai lhe amar mais ou menos se você ler a Bíblia. Deus vai lhe amar do mesmo jeito. Mas ele deixou a Bíblia para você não ser, desculpa a expressão, um abestalhado, levado por qualquer tipo de pregação e qualquer tipo de ideia. Eu não sei se você já leu Atos, mas existem uma expressão lá que eu queria ver com você.
Pode ser? Mas pode mesmo, não tem jeito não. Em Atos 9, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Capítulo 9, versículo 2, diz assim: existiam em um lugar homens e mulheres que pertenciam ao caminho. Essa expressão, ao caminho. Atos 19, 9. Passaram a falar mal do caminho. Atos 22, 4. Paulo falando: persegui os seguidores do caminho. Paulo também falando sobre a sua atual condição como convertido. Confesso-te que sirvo sim ao Deus de nossos pais, como discípulo do caminho. Essa expressão de Atos, o caminho, a gente logo remete ao que tem João, Jesus falando, né? Eu sou o caminho, não é isso? É isso, mas não é só isso. Essa palavra caminho, a que Jesus usou para dizer que ele era o caminho, e essas que o Lucas descreveu em Atos, com o discurso de várias pessoas, falando sobre os cristãos da época, ela não está falando de uma estrada normal, como uma P15. Não está falando de uma rua, como a Gonçalves Dias. Ele está usando aqui um sentido figurado. E quando uma palavra não está no seu sentido literal, está no sentido figurado, ela precisa ser contextualizada no texto para poder se entender. Gente, veja como o rapaz está me ensinando um DI aqui, vê? Como está lendo, bem explicadinho, né? Que coisa linda. Mas vamos lá. Então ela precisa ser contextualizada no texto, antes e depois, para poder ser entendido sobre o que está sendo falado. Jesus não falou que era uma rua. Jesus não falou que era uma estrada. Ele falou que era o caminho. Só um detalhe antes de dizer o que significa isso aqui. Quem começou a chamar os cristãos disso foi os não cristãos. Não foram os próprios cristãos que disseram que eles seguiam o caminho. Eram as pessoas que estavam alheias ao cristianismo, olhavam para aquelas pessoas que eram cristãs e elas diziam: olha, ele segue o caminho. Amém, gente? Agora, depois, os próprios cristãos começaram a usar a mesma nomenclatura. Amém? Então, eu vou ler 2 textos, não precisa abrir, para que traz essa palavra no sentido figurado, para você entender o que Jesus falou de si mesmo e essas expressões usadas no livro de Atos, ok? Só um ok, mas tudo bem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, ou seja, amou a corrupção. Ele fala sobre o caminho de Balaão. Aqui o texto não está falando que Balaão tem uma rua. Aqui está falando do procedimento de Balaão, que era corrupto, e existiam pessoas que estavam tomando o seu mesmo caminho, o seu mesmo tipo de vida, forma de viver, modo de se comportar. É isso que o texto está querendo dizer. Modo de se comportar, modo de viver, a forma com que as pessoas olhavam os cristãos e eles disseram: olha, seguem um caminho. Você já está começando a linkar uma coisa com a outra, não está? Outro texto para ficar mais claro, não precisa abrir. Atos 14, 16, diz assim: em tempos passados, ele, Deus, permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. Aqui está falando de conduta, conforme eles queriam andar, da forma que viesse na cabeça. Deus antigamente passou um tempo e deixou o pessoal à vontade, fazendo o que queria, com qualquer tipo de modo de comportamento. Então, quando Jesus fala: eu sou o caminho, além dele ser o caminho que nos leva a Deus, ele está falando sobre um modo de viver. E quando em Atos a gente vê as pessoas falando sobre os cristãos
como alguém que é discípulo do caminho, é porque quando eles olhavam para os cristãos, eles percebiam que era diferente. Que o modo de viver era diferente. Que a forma de agir era diferente. Não era discriminação separando pessoas, mas o modo de se comportar fazia a separação. Amém, gente? Modo de viver, modo de ser. Amém? As pessoas, lá no começo, elas entendiam quando eram convidadas a seguir a Jesus. Que tinha Mateus 11, mas que tinha Lucas 14. Amém? As pessoas entendiam o caminho que estavam seguindo. Hoje, o que é que se fala, gente? Em uma parte que eu quero crer que é pequena dentro do cristianismo brasileiro. Os cristãos legais. Não. Cara, Deus é amor. Deus não vai te discriminar. Deus não é opressivo. Tá tudo light. Jesus é gente boa. Jesus é meu amigão. Mas para ser salvo não tem que ser amigo de Jesus, tem que ser servo dele. Tem que confessar ele como Senhor, como dono, como aquele que manda, que dita as regras. Mas eu não quero esse Jesus. Problema é seu, desculpa. Mas Jesus não vai se moldar a gente, a nossa cultura que quer diluí-lo. Ele não vai fazer isso. A gente precisa de Jesus como ele é. Não como estão criando ele. Como estão mostrando ele para as pessoas. Ele em si é autossuficiente. Eu não preciso mostrar um Jesus que não existe para as pessoas ficarem bem. Elas ficarão bem aceitando o Jesus que é Senhor. Agora é a opção delas, quererem ou não. Amém, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele é tão contra o pecado. Jesus é tão contra o pecado. Ele odeia tanto o pecado, tanto o comportamento pecaminoso, que ele morreu por isso. Se ele tolerasse o pecado, ele não teria morrido. Ele não teria morrido. Amém, gente? Vamos continuar? Eu acho que está legal. Vamos lá. Eu já falei isso. Aqui é minha anotação, tá? Só para não perder o... A gente viu em Lucas capítulo 14 como Jesus escolhia os seus discípulos, né? Assim como a gente viu em Mateus capítulo 11. Juntos os dois vai ter o retrato do que é Jesus, quando convida alguém para segui-lo. O retrato é esse. Você vai achar descanso, mas vai ter que me amar sobre todas as coisas. Você vai achar alívio, mas você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que tomar sua cruz. Irmão, a mensagem da cruz não morreu. Mais uma vez, tá? A mensagem da cruz não morreu. Quando Jesus falou assim, isso está lá em Lucas 14. Você quer me seguir? Negue-se. Isso nunca vai mudar. Para eu ser discípulo de Jesus, eu preciso me negar. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Fernando, você não entende o que é que eu passo com meus pecados. Ele entende, por isso que ele está falando, negue-se. Ele entende tanto que sabe que eu e você podemos se negar.
Eu vou repetir para você entender. A gente está num mundo muito vitimista. Não, você não entende o que eu estou sentindo. Negue-se! Paulo fala, aquele que minta, não minta mais. Não, mas negue-se! Foi Jesus que falou isso. Mas também ele vai trazer descanso e graça para lhe ajudar. Mas ele não vai se negar no seu lugar. Ele vai lhe ajudar. Mas isso não vai mudar. E ele conta uma parábola no texto de Lucas 14. Olha, para exemplificar o que ele falou para as pessoas que precisavam decidir em segui-lo ou não. Olha, se alguém vai construir uma torre, vai entrar num empreendimento desse, essa pessoa não precisa primeiro calcular o custo, quanto vai precisar de material, mão de obra, para que depois ela não comece e não termine, e depois fique mangando ou zombando dessas pessoas. O que é que Jesus queria dizer com essa história? Olha, irmão, Jesus queria dizer o seguinte: antes de me seguir, calcule. Para depois você não entrar nessa empreitada, não conseguir dar conta porque não quer, e as pessoas vão olhar e dizer: mas não era crente? Quantas vezes você já escutou isso com alguém? Mas fulano não era crente. Pronto, é o que Jesus está querendo dizer. A palavra é, a pessoa não calculou direito o custo, ou entrou pensando que tinha disposição de pagar o custo e não quis pagar. Gente. Todos nós que estamos aqui temos fraquezas. Todos nós que estamos aqui. Alguns numa área, alguns em outras áreas. Existe uma graça para nos ajudar? Existe, claro que existe. Tem gente que tem problema com adultério. Tem gente que tem problema com homossexualidade. Tem gente, não fala homossexualidade. Tem gente que tem problema com adultério, com prostituição. Vou falar que não fala não o quê, irmão? Que frescura é essa? Para todas essas pessoas tem o negue-se de Jesus. Eu tenho minha esposa, eu não posso pegar outra mulher. Se quiser, negue-se. E ponto final. Se não quiser, problema é seu. Jesus não vai mudar a mensagem. Tem solteiro que não consegue ou não quer se controlar. Vai namorar, pega o menino, aquela confusão toda. Negue-se! Não, mas você não sabe como é difícil. Negue-se! Ninguém falou que ia ser fácil. Renove sua mente, jejue, ore, grite, berre, clame, Deus me socorre, Deus me leva, mas negue-se! Amém, gente? Que frescura de crente legal? A gente tem que ser igual a Jesus. Não, vamos tentar aqui adaptar. Negue-se! Essa é a adaptação de Jesus. Tem o direito de não querer. Agora lembra, se não quiser pagar um preço do lado, vai pagar do outro. Vai pagar. Vai pagar o preço de qualquer lado. Não, porque a igreja tem que ter cuidado com o quê, meu irmão? Se eu não prego a Bíblia, eu vou pregar o quê para você? Que Jesus é esse, gente, que a gente está tentando conhecer que não existe? Está sendo tentado, meu irmão? Vai lá que tem refrigério, mas não cai. Existe graça na hora da fraqueza. Se vale da graça. Irmão, existe capacidade para resistir. Não vem tentação além das nossas forças. Existe graça na hora da fraqueza. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ao invés de ensinar da forma certa, vamos diluir. Não, não se aperrei não. Vai ter que deixar as práticas homossexual. Ponto final, se quiser ser discípulo. Vai ter que deixar de adulterar. Vai ter que deixar de ver pornografia, vai ter que deixar de mentir, vai ter que deixar de ser ladrão, de sonegar imposto.
Vai ter. Amém, gente? É isso que eu vejo na Bíblia. Não é possível que só eu que vejo isso. A minha Bíblia não é diferente da sua. Aí eu vi essa semana. Meu Deus, que coisa ridícula! Gente, eu estou precisando tomar calmante. Deixa eu ler para vocês. Irmão, burrice é a escolha, viu? Burrice é a escolha. E eu ainda vou falar mais. Esse tipo de pregador ou de influenciador digital vai pagar preço. Porque está ensinando o povo errado. Vai prestar conta. Fernando, eu estou dizendo nada. Estou dizendo que Tiago fala que quem ensina vai ter um julgamento mais severo. Se não sabe o que ensina, fica calado. Aí a menina falando, 51 mil pessoas seguindo a pessoa. Não, é que os crentes religiosos não podem ser religiosos. Irmão, quem botou na tua cabeça que a gente não é religioso? Quem foi que botou na tua cabeça isso? Deixa eu ler um texto para você. A gente não é chato. É uma coisa, mas vamos lá. Depois de hoje eu acho que muitos vão pensar que eu sou, mas tudo bem, fica à vontade. Tiago capítulo 1, versículo 27. Por favor. Vamos lá, gente. Você vai sair daqui sabendo que é um religioso, mas da forma correta. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente, qual é o tipo de religiosidade que Deus aceita? As pessoas que precisam ser ajudadas por nós. A gente precisa ajudar as pessoas, ofertando. Amém, gente? Dando uma feira, vendo a necessidade para suprir. É nosso dever fazer isso. Mas o texto, além disso, fala assim, ó: especialmente não se deixar corromper pela filosofia mundana. Esse tipo de ser religioso Deus aceita. Primeiro, você tem que andar em amor, ajudar as pessoas. Você precisa fazer isso. Se alguém está necessitado no seu lado, tu não faz nada, meu querido, me desculpe, viu? Vá orar, porque tem um demônio junto de você, dizendo para você que se der vai faltar. Mas especialmente o quê? Não se deixar se corromper. Desse tipo de religioso eu sou. Aí a menina, não, que crente religioso. Se ela não é religiosa, ela não pode nem ser crente. Porque ela nem se enquadra no texto. Eu não sou religioso chato, religioso legalista, né, que discrimina as pessoas, que nada. Não. Esse tipo não, mas esse aqui tem que ter. Tem que ter na igreja, você tem que ser assim. Amém, gente? Deixa eu respirar. Esquentou um pouquinho, sabe um pouquinho de água? Vamos lá. Eu queria mostrar agora para vocês como é que Jesus tratava os discípulos que o abandonavam. Olha que interessante. Eu quero ler com você o que Jesus falou sobre as pessoas que o abandonavam como discípulo. E o que ele falou nesse tempo, gente, ele não vai mudar para o nosso tempo. Ele não vai mudar para o nosso tempo. Eu já vi, irmão, eu amo vocês. Mas me permita falar o que eu vou falar aqui. Por favor. É com muito respeito que eu vou falar para vocês isso aqui. Mas eu tenho que falar. Tá certo? Eu já vi muitas... Gente...
Eu já vi muitas pessoas saírem da igreja, deixarem Jesus. E às vezes eu vejo algumas pessoas falando, as que se desviaram, os desviados. Eu estou indo devagarzinho. Os desviados, as pessoas que deixaram Jesus. Eu já vi pessoas desviadas, por favor, entenda o que eu vou falar, chegarem para mim e falarem assim: Fernando, oi, ora por mim, para aquilo acontecer. Claro, sem problema nenhum, querido. Eu já vi pessoas desviadas repreender em nome de Jesus. Eu já vi pessoas desviadas, né? Sangue de Jesus tem poder. Eu não estou falando que está errado, tá? Eu não estou falando que está errado. Eu já vi até pessoas desviadas falando que não, o meu melhor amigo é Jesus. Irmão, me perdoe o que eu vou falar, mas vamos ler. Eu quero que a gente veja o que é que Jesus falou sobre pessoas que deixaram ele. O que Jesus falou. Tá bom? O que ele, a forma. A primeira coisa que eu vou lhe dizer antes de ler é que Jesus nunca foi politicamente correto, tá certo? Cuidado com o que vai falar. Não, ele falava ponto final. Não, cuidado, porque se a gente for falar isso, vai receber um processo. Se Jesus estivesse hoje, ele era cheio de processo. Porque ele é a verdade. E o povo não gosta da verdade. O povo gosta do politicamente correto. Jesus não estava toda semana diante de um juiz. Porque ele é a verdade. Ele não vai enganar ninguém. Ele vai dizer na cara e na lata o que precisa ser falado. Ele ama tantas pessoas que ele fala a verdade. Mas vamos lá. João, capítulo 6, versículo 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, aqui ele não estava mais convidando as pessoas para ser discípulo, ele estava falando com eles. Ao ouvirem isso você vai ler em casa se você quiser, tá bom? A partir do versículo 41 até o 59. Eu posso lhe garantir que foi muito duro o que ele falou, viu? Disseram, os seus discípulos que disseram sim para segui-lo, ao ouvir um discurso de Jesus, veja o que ele falou. O que essas pessoas falaram do discurso de Jesus. Dura é essa declaração, algumas traduções dizem, dura esse discurso. Quem poderá compreendê-la? Essa palavra aqui, duro, no grego, deixa eu só olhar aqui, viu? Sabe o que significa essa palavra no grego, duro? Seco, severo, feroz, rígido e ofensivo. Jesus tem a mensagem de Mateus 11, tinha, vim depois de mim que eu vou trocar o jugo, vai ser tudo legal para você. Mas tinha momento que quando Jesus percebia a necessidade, ele não se omitia de falar. Você já foi a algum local que uma pessoa... E a gente foi... Eu entendo isso, eu juro que eu entendo. Né? Eu como líder de algum departamento, eu sei que eu preciso falar direito com as pessoas. Eu preciso tratar direito as pessoas. Eu preciso, né, ter ternura com as pessoas. Mas tem pessoas que a gente tem que ser seco. Não. Não. Você está afastado do departamento por 30 dias. E a gente foi treinado que pessoas que às vezes falam assim, essas pessoas são incompreensivas. Gente, Jesus lhe convidou e me convidou. A gente aceitou porque quis. Vai ter hora que ele vai falar sério. Eu lembro, Harrison. Eu estou falando Harrison porque Harrison ali praticamente a gente se converteu na mesma época. Eu passei um ano sem ir para a igreja. Um ano.
ali na faixa dos meus 20 e 21 anos. Não para a igreja mais não. É politicagem, é cheio de gente falsa. Meu irmão, é engraçado, todo desviado, quase todos, culpa a igreja pela sua mazela, né? É um negócio interessantíssimo, ninguém diz que está errado. A culpa é sempre da igreja. Agora, a culpa nunca é do barzinho, da boate, é só da igreja. Como se na igreja só tivesse pessoas na igreja, não tivesse na boate. Ninguém chega na igreja, eu estou indo para a igreja porque a boate não presta, as pessoas lá são falsas. Eu não vejo ninguém fazer isso. No barzinho é tudo falso, eu vim para a igreja porque... Mas quando sai, é porque a igreja não presta. Vai ver se eu estou na esquina, meu irmão. Oxi. Aí eu lá vou não. Aí um dia eu estava na parada de ônibus indo trabalhar em Paulista. Aí veio um texto. Sabe qual foi? Meu jugo é suave? Não. Você não pode servir a dois senhores. Não, a gente tem que tratar com um desviado porque tem que... Meu querido, você conhece a verdade. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode cantar louvor depois estar pecando e pensar que isso é normal. Porque isso não é normal. A pessoa sai do cabaré e no outro dia está cantando adoração. Oxe! Que Deus é esse que foi criado, meu irmão? O meu Deus, Ele é santo! Deus é tão criterioso para a adoração que Ele procura. Não é qualquer um que é habilitado para isso. Desviado tem que se arrepender. Mas, meu irmão, não, Fernando, é que eles não vão vir para a igreja. Meu irmão, se não quiser vir, não venha. Mas desviado tem que se arrepender. Eu tenho como cristão fiel. Não, porque vamos babar para não... Babar quem, meu querido? Eu tenho que babar Jesus. A verdade tem que ser dita, meu querido. Mas vamos continuar lendo. (61) Quando Jesus percebeu em seu íntimo que os seus discípulos, estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu: isso vos escandaliza? Essa palavra escandalizar, isso vos ofende? Vos irrita? Eita, desculpa o que eu falei, viu? Desculpa não, meu querido. O discurso é aquele, querendo você ou não. Eu vou dar descanso para sua alma, eu vou suprir as suas necessidades, eu vou curar suas dores, eu vou aliviar a sua vida, mas vai ter que ser um discípulo verdadeiro, viu? Vai ter que abrir mão do pecado, vai ter que abrir mão de ambientes, vai ter que abrir mão de pessoas. Vai ter. Vamos continuar. Essa palavrazinha, escandalizar, ela pode também, é mais ou menos assim, gente. Não tem aquele tipo de gente que a gente gosta muito da pessoa. Cara, que pessoa legal, mas tem um defeito. Você já conheceu pessoa assim? Pronto, essa palavra escandalizar no grego, ela traz esse teor. O pessoal gostava de Jesus. Por quê? Multiplicava pão, curava enfermo, expulsava demônio, mas isso aí era uma pedra de tropeço. Rapaz, eu gosto do Jesus do milagre. Mas o Jesus da exigência, não quero. É isso que estava acontecendo. Eu gosto do Jesus do pão nosso de cada dia. Me protege, me cobre com teu sangue. Mas quando eles viram a exigência, eles tropeçaram nisso. Tipo, opa, eu não quero esse Jesus não. É o que o texto está falando aqui. Versículo 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Você sabe o que esse texto está querendo dizer, gente? Que as pessoas abandonaram Jesus.
O que é um desviado? Com todo respeito, gente. Sincero, é sério, com todo, eu amo vocês. Seja você desviado ou não, eu amo vocês. Mas se desviar é abandonar. Eu vou repetir para você, tá? Se desviar é abandonar. É dizer assim, Jesus, eu não... Gente, eu nunca vi um desviado falar isso. Jesus, a última oração da firmeza. A última oração da firmeza. O cara chegou à conclusão que vai sair, não quer mais. A pessoa não chega assim, ora. Jesus, a partir de hoje eu te abandono, eu não quero mais nada com você, eu não quero me identificar com você. Fui. A boca não fala, mas a vida fala. Um desviado, gente, é alguém que abandonou. Desculpa, meu irmão, mas é isso. Ele foi com Jesus até quando ele gostava. Quando houve uma coisa da decisão entre o que Jesus falou, o que ele queria, eu não quero Jesus. E fez o que quis. Aí se desviou. Isso é abandono, gente, com todo o respeito do meu coração, gente. Isso é abandono. Você gosta de ser abandonado? Se sente feliz com pessoas que já lhe abandonaram? Eu já vi assim, de jovens conversando comigo. Meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou. Meu cunhado me abandonou. E elas choram. Elas se sentem mal com isso. Jesus é quase todos os dias abandonado. E nós não queremos dar esse nome. Sabe por quê? Para ser politicamente correto. Nós usamos meias palavras porque não queremos falar a verdade para as pessoas. Mas se desviar é abandonar o Senhor. É dizer, eu não quero mais me identificar com você. Eu não quero mais ser seu discípulo. Eu não quero mais seguir os seus passos. Eu quero outra coisa para a minha vida. Eu quero extravasar minhas vontades. Isso é um desviado. Mas eles não têm coragem de falar, mas eles vivem. A vida fala isso. Não estou falando que não tem mais jeito, gente. Tem, se arrepender. Não é simplesmente voltar a frequentar a igreja. Tem que chegar para Jesus. Jesus, vamos conversar aqui. Eu lhe abandonei, eu tirei onda, eu pequei contra você. Eu fiz isso, isso e isso. Me perdoe. É isso que tem que ser feito. A igreja precisa abraçar essas pessoas, deve. Amar essas pessoas, deve. Mas a igreja precisa amar tanto e dizer, você precisa se arrepender com Jesus agora. Você precisa começar a olhar para o que você fez e pedir desculpa a Ele. Você precisa fazer isso. Aí, gente, tem pessoas desviadas, com todo o respeito que eu vou falar, com todo o respeito. Não, mas Jesus é meu melhor amigo. Jesus não é o seu melhor amigo. Eu amo Jesus, você não ama Jesus. Deixa eu ler um texto para você. João capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Não, irmão, desculpa. Jesus nunca vai pedir desculpa pelo que ele falou, tá? Mas desculpa por ser tão direto. Vocês vão ser meu amigo se vocês fizerem o que eu vos mando. Jesus ama o pecador, é lógico que ele morreu, irmão, sem a perspectiva de retorno. E a gente sabe que boa parte da população nunca vai se converter e ele morreria do mesmo jeito. Mas para ser discípulo é outra coisa. Ele fez sem a gente merecer. Perfeito. Mas o critério para seguir é dele. É dele, não é nosso. Amém? O tempo está estourando. Tem mais 5 minutos? Amém. Só 5. Eu vou trabalhar ainda hoje.
Também estou apressado. Ainda vou trabalhar hoje, viu? Mais um pouquinho de água. Segunda Pedro, capítulo 2. Eu vou ler esse texto, mas outro encerro. Irmão, eu amo vocês, viu? Mas, Fernando, a gente é da palavra da fé. Eu não estou falando incredulidade. Eu não estou falando incredulidade, gente. Mas, Fernando, a gente podia ter um culto mais motivacional. Existe momento para isso. Existe. Vamos lá. Pula aí. Show, cara. É massa. É unção profética, quem não gosta? Mas não adianta pular no domingo e cair na segunda. Pule no domingo, continue pulando na semana. Segunda Pedro 2:20. Sendo assim, veja como a Bíblia fala a questão de uma pessoa que deixou Jesus. Sendo assim, e outra coisa, viu? Existe agora os desigrejados, porque estão chateados com a igreja. Meu irmão, a igreja é defeituosa porque a gente está aqui, inclusive as que saíram. Vou repetir, viu? A igreja tem defeito porque a gente está aqui, inclusive quem saiu. Quando ela estava, a igreja tinha mais defeito ainda. Eu posso ser crente em casa. Oxê, a Bíblia manda a gente congregar, o cara quer ser crente em casa. Não, porque vim para a igreja, ó, não sou obrigado a vir para a igreja. Meu irmão, se você não se considera corpo em estar junto com os irmãos, você não é corpo, então. Quem é? Eu nunca vi meu dedo querendo separar da minha mão. Aquele cara, quer isso aí? Eu tô afim de ir embora. Quem é corpo quer estar com outros membros do corpo. Simples assim. Eu posso ler a Bíblia em casa, mas não ler. Então vem para a igreja, meu irmão, para ouvir. É impressionante, cara, para viver na bagaceira as desculpas que dão. Não tem coragem nem de seguir, nem de falar a verdade. Não, porque a igreja, ó, não, fulano foi assim comigo. E tu já foi quantas vezes assim com outra pessoa? Irmão, pelo amor de Deus, gente, vai se olhar no espelho. Você quer reclamar? Reclama do teu próprio pecado, do teu próprio pecado. Não que eu faça e ninguém falou comigo. Mesmo. Vai fazer uma terapia, meu querido. Vá orar, vá, que Deus fala com você. Não porque falar de mim. Meu irmão, se eu fosse me incomodar, eu tenho certeza, eu tenho quase certeza, que tem pessoas que estão pensando, meu irmão, para que esse cara está falando tudo isso? Eu te amo do mesmo jeito. Culto que vem, se vem a palavra, é lemo, velho. Meu chamado é para ensinar e para dar lapada. Pronto. Quem não gostar, não gostou, meu irmão. Eu vou fazer o quê? Você não é obrigado a gostar da minha pregação, não. Fica à vontade. Agora eu sou obrigado a seguir o que Deus mandou falar. Eu não vou me vender para agradar quem quer que seja. A única pessoa que eu presto conta aqui na igreja, de forma muito séria, é o pastor Cristiano. Se ele chegar, meu filho diminua, eu diminuo. Meu filho aumenta, aí o couro pega. Que o anjo é ele, não é você? Irmão, quando a gente vem para a igreja, a gente não escolhe o que vai escutar. A gente vem e escuta. Se não gostar, vai para casa sem gostar. Eu vou fazer o que? Me diga, eu vou fazer o que? Quem não gosta? É bom que nem quem pregador de casa não se avisa em rede social, né? Então já vem e fica na porta. Aí, Fernandinho, vamos embora. Tchau. Eu vou fazer... Gente, o que tem é isso. Se quiser outra coisa, escuta a pessoa. Amém, meu irmão? Amém. Vamos ler aqui. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo,
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas. Seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento, que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz. O que é que confirma-se neles, dos desviados? O cão voltou ao seu vômito e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Pronto, é isso que a Bíblia fala sobre desviado. Um cachorro que come vômito e um porco limpo que foi de novo para a lama. Como é que se lava? Pedindo perdão para o sangue vir e perdoar e lavar tudo. Enquanto isso, vai ser um porco e um cão. E ainda mais, deram as costas ao santo mandamento. O que é isso? Alguém já deu as costas para você? Quando alguém dá as costas para outra, está dizendo o quê? Eu desconsidero você. Um desviado é alguém que deu as costas. Bichinho de quê, meu irmão? Tem nenhuma criança aqui? A gente ama, a gente tem pena não. Quem tem pena não fala a verdade. Amém, gente? Eu amo vocês. Eu ia ler outro texto, mas não vou mais não por causa da hora. Na próxima, se você não for embora, a gente fala sobre outro texto, se Deus permitir. Gente, eu amo vocês. Fernando, isso que você falou é a única verdade? Não, é parte dela. A verdade é a Bíblia toda. Eu só estou tentando mostrar a outra banda. Não é só isso, tem a outra banda, que é a banda que a gente gosta. Venha, desviado. Deus vai restaurar sua vida. Vai mesmo. Deus vai restituir o tempo perdido. Vai mesmo. Vai, é isso mesmo. Mas tem essa outra parte. E para que haja arrependimento, a pessoa tem que se conscientizar de como ela está. Senão não se arrepende. Um desviado é como um cachorro que vomitou e depois voltou para comer. O desviado é como uma porca que foi lavada, mas voltou para a lama. Uma pessoa que é desviada, ela deu as costas para Jesus. Ela abandonou Jesus. Ela não quer mais se identificar com Jesus. Ela só quer o Jesus de Mateus 11. Ela não quer o Jesus de Lucas 14. E se ela fez isso com Jesus, ela precisa se arrepender. Ela precisa se arrepender. E a gente tem que amar essas pessoas com toda certeza. Abraçar essas pessoas? Claro que sim! Mas sempre falando a verdade em amor. Amém, gente. Amo vocês. Jana, por favor. Até a próxima.